Oi, eu sou a Jamile. Eu estou cursando o segundo semestre de Letras na Universidade de São Judas, Unidade Moca, no período noturno. E a minha coordenadora de estágio é a Cíntia Pichini. Hoje eu irei falar com vocês brevemente sobre os verbos. Então vamos lá? O que são verbos? Verbos, eles são palavras que indicam acontecimentos que expressam estado, ação ou fenômeno. E aqui do ladinho nós temos exemplos. Sou feliz agora, não vai embora não, de Tim Maia. Bom, o verbo sou é um estado, o verbo ir é uma ação, e aqui, chove chuva, chove sem parar. O chove é um fenômeno da natureza, assim como trovejar, raiar, amanhecer, escurecer. O verbo ser, ele não está representando uma ação, ele expressa apenas um estado, que aqui no exemplo, no caso, é um estado de felicidade. O verbo ir, ele expressa uma ação, porque nós conseguimos imaginar a pessoa caminhando ou a pessoa indo embora. O verbo é a classe de palavras que mais pode se flexibilizar entre as classes de palavras. Ele pode se flexibilizar em pessoa, primeira, segunda e terceira pessoa, número singular e plural, tempo presente, passado e futuro, modo indicativo, subjuntivo e imperativo e voz ativa, passiva e reflexiva. E como exemplo nós temos no singular, primeira pessoa, eu estudo, segunda pessoa, tu estudas, terceira pessoa, ele estuda. No plural, nós estudamos, segunda pessoa, vós estudais, terceira pessoa, eles estudam. Os verbos, eles são divididos em 3 conjugações, e são elas. Primeira conjugação, verbos que são terminados em ar, e como exemplos nós temos amar e chorar. Segunda conjugação, verbos terminados em er, e como exemplos nós temos correr e morrer. Verbos da terceira conjugação, que são terminados em ir, como sorrir e trair. E todos esses verbos geralmente são conjugados no infinitivo. Quando os verbos não estão flexionados em presente, passado e futuro, ou modos como indicativo, subjuntivo e imperativo, eles podem apresentar uma forma nominal. São 3 as formas nominais do verbo. A primeira é o infinitivo e as terminações desse verbo geralmente é ar, er e ir. Como exemplos nós temos vou ler esse livro. O ler, a terminação é er e faz uma locução verbal com vou. Como segundo, nós temos o gerúndio. As terminações do gerúndio geralmente é ando, endo e indo. Nós temos aqui, estou lendo um livro. A terminação realmente é endo e faz uma locução verbal também com estou. Terceiro e último, particípio. Eu nunca tinha lido esse livro. A terminação sempre é ado, edo e ido. Aqui nós podemos confirmar a terminação ido, que também faz locução verbal com tinha. Agora, iremos entrar em modos verbais. São 3 os modos verbais. O indicativo, que significa a certeza ou o fato de algo. O subjuntivo, que é o desejo ou a possibilidade. E o imperativo, que é um conselho ou um pedido. Bom, vamos lá ler os exemplos? Ele não quer que eu saia com as minhas amigas. Esquece esse cara, amiga. Aqui nós temos 3 verbos. O quer, o sair e o esquece. Um está no indicativo, que é o quer, o sair está no subjuntivo e o esquecer está no imperativo. Podemos perceber que o verbo querer, ele expressa uma certeza, é um fato que ele não quer, está acontecendo de fato. Já o verbo sair está expressando o desejo desse sujeito, é um desejo ou possibilidade. Eu não sei se vou ou não sair. Então temos 2 verbos, um expressando algo que está acontecendo de fato, que expressa uma certeza, e outro que expressa um desejo. Já nesse exemplo abaixo, ele está dando um conselho, uma orientação, que é esquecer. Desse modo, nós temos os 3 modos verbais. O indicativo, que é o modo das certezas, o subjuntivo, que é o modo das possibilidades, dos desejos, e o terceiro e último, que é o imperativo, o modo das ordens, conselhos, pedidos e orientações. E aí, dentro do modo indicativo, existem 6 tempos verbais, que são presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito.
Todos eles pertencem ao modo indicativo e expressam uma certeza. Nós iremos começar pelo presente. O presente é o momento da fala. Como exemplo, nós temos: eu estudo inglês. Estudo é de estudar agora, no presente. Pretérito perfeito. Já aconteceu. Eu estudei inglês. Estudei de lá no passado. Pretérito imperfeito. Aconteceu repetidas vezes. Como exemplo, na escola eu estudava inglês. Ou seja, eu tinha uma rotina de estudar inglês. Muitas pessoas confundem o pretérito perfeito e pretérito imperfeito. O porquê de existir esses dois passados? Então vamos pensar no seguinte exemplo. O primeiro é: quando eu era pequena, eu viajei para a Europa. Esse exemplo dá a entender que eu viajei apenas uma vez para a Europa e viajei lá no passado e sem nenhuma continuidade, foi apenas uma vez. Segundo exemplo, quando eu era pequena, viajava para a Europa. Nesse exemplo, dá a entender que eu viajei várias vezes para a Europa. Teve uma continuidade. Temos também o pretérito mais que perfeito, que ele expressa um fato que aconteceu no passado, anterior a outro fato do passado. Como exemplos, nós temos: quando ele chegou, já tinha estudado. Ou seja, duas coisas aconteceram. Alguém estudou e alguém chegou. Mas o que aconteceu primeiro é que alguém estudou para depois alguém chegar. E com isso, o pretérito perfeito ele utiliza essa forma composta de verbos. Já o futuro do presente, ele ainda acontecerá. Como exemplo temos: eu vou estudar inglês. Ele expressa algo que ainda vai acontecer e podemos utilizar eu estudarei inglês, porém não é o mais comum. Por fim, nós temos o futuro do pretérito. Ele é uma ação que aconteceria no passado, ou seja, lá no passado eu olhava para o futuro e imaginava alguma coisa. Como exemplo nós temos: eu estudaria inglês se tivesse tempo. Ou seja, eu só estudaria se eu tivesse tempo. No futuro do pretérito, uma coisa só acontece desde que outra coisa acontecesse. O modo subjuntivo, ele é o das possibilidades, dos desejos, e ele possui 3 tempos verbais. São eles: presente do subjuntivo, ele expressa um desejo ou um acontecimento provável. Como exemplo, nós temos: tomara que faça sol no feriado. Geralmente, nesse tempo verbal, nós conjugamos com o que? Segundo, pretérito imperfeito. Ele geralmente expressa um fato que poderia ter acontecido com uma certa condição. Como exemplo, se ele se informasse mais, não falaria tantas bobagens. Geralmente conjugamos com o se. Para completar, nós temos o futuro, que ele expressa um fato que pode se realizar. Como exemplo, quando eu estiver pronto, te aviso. E geralmente utilizamos o quando para conjugar. E para finalizar os modos verbais, nós temos o imperativo, que expressa ordens, conselhos, pedidos, orientações. Nós conseguimos encontrar o modo imperativo geralmente em receitas culinárias, receitas médicas, bulas, horóscopos, entre outros. Nós temos 2 tipos: o afirmativo, que orienta alguém a fazer algo, como por exemplo: compre isso para mim, mãe, leia isso, filho. E o negativo, que orienta alguém a não fazer algo, como por exemplo: não compre isso para mim, mãe, não leia isso, filho. E para finalizarmos essa matéria que iniciamos sobre verbos, iremos finalizar com vozes verbais. A relação que se estabelece na oração entre o sujeito e o verbo é chamada de voz verbal. E como nós identificamos isso? Primeiro, precisamos olhar para a oração e identificar se aquele sujeito se pratica na ação expressa pelo verbo ou se ele recebe a ação expressa pelo verbo. E aqui nós temos 3 exemplos. O primeiro é: Júlia beijou Bruno. Bom, a Júlia praticou a ação e, portanto, é o sujeito do agente. Segundo exemplo: Bruno foi beijado por Júlia. O sujeito dessa oração é o Bruno, porque é com essa palavra que o verbo concorda. Entretanto, não foi o Bruno que praticou a ação e, por isso, ele é um sujeito paciente. Terceiro exemplo: Bruno e Júlia beijaram-se. Como sujeito temos Bruno e Júlia.
um sujeito composto. E esses sujeitos praticam a ação de beijar e ao mesmo tempo recebem a ação. Portanto, eles são um sujeito, agente e paciente. E agora nós iremos dar nomes às vozes. Temos 3 tipos. O primeiro é voz ativa. A voz ativa é quando o sujeito pratica a ação expressa pelo verbo, ou seja, o sujeito ali é ativo. Aqui temos um exemplo. Ele comprou a casa da praia. O sujeito é ele e nós podemos perceber que ele que compra a casa, ou seja, ele que pratica a ação. Temos outro exemplo também, que é a voz reflexiva. A voz reflexiva é a que o sujeito pratica e recebe a ação ao mesmo tempo. Aqui temos um exemplo. Alugo-me para o Dia dos Namorados. Nesse exemplo, a pessoa pratica a ação de se alugar e recebe a ação de ser alugada. A voz reflexiva pode ser ainda reflexiva recíproca. Então, ela só é reflexiva quando tem um único sujeito. E ela é reflexiva recíproca quando tem mais de um sujeito. Ou seja, ela tem a composição de 2 sujeitos. E como terceira e última, nós temos a voz passiva, que é quando o sujeito recebe a ação. E nessa, nós temos 2 possibilidades. A primeira é analítica, que é composta por 2 verbos. O primeiro verbo tem a possibilidade de ser o ser, o estar e o ficar. E o segundo verbo, que é o verbo principal da oração, ele tem que estar no particípio. Aqui nós temos um exemplo. A casa de praia foi comprada por ele. O verbo ser foi utilizado aqui como foi e o comprado, que é o verbo principal, está no particípio. E como segundo exemplo da voz passiva, nós temos a sintética, onde nela utilizamos o verbo em terceira pessoa mais a partícula ser. Vejamos um exemplo. Comprou-se a casa de praia. Aqui o verbo está em terceira pessoa e ele utiliza a partícula ser. Podemos observar nesse exemplo também que o sujeito dessa oração ele é omitido. Agora, nós iremos falar sobre as transposições das vozes. Aqui nós temos um exemplo. Murilo vende livros. Murilo é o sujeito agente porque ele que pratica a ação de vender. Vende é um verbo transitivo direto e livros é um objeto direto paciente. Ou seja, essa oração está na voz ativa. Vejamos, para eu passar essa oração da voz ativa para a voz passiva, eu preciso necessariamente olhar para o verbo e identificar se ele é um verbo transitivo direto. Se ele for qualquer outro verbo, não tem como eu fazer essa transposição. Ele não pode ser verbo intransitivo e nem verbo intransitivo indireto. Quando o verbo é transitivo direto, pegamos o objeto direto e colocamos na posição de sujeito. Adicionamos o verbo ser no mesmo tempo e no mesmo modo da oração da voz ativa, ficando: livros são vendidos por Murilo. Livros veio para o sujeito paciente e Murilo ficou na posição de agente da passiva, transformando em voz passiva analítica. Já na voz passiva sintética, o livros vai para sujeito paciente e o sujeito fica omitido. Para finalizarmos essa revisão, eu darei um exemplo de transposição da voz ativa para a voz passiva, para mostrar o quanto precisamos ficar espertos com o tempo e o modo verbal, para assim não errarmos nessa transposição. Veja, Machado de Assis escreveu Dom Casmurro. Ele está na voz ativa, Machado de Assis é um sujeito e ele que praticou a ação, é um sujeito agente. Ele praticou a ação de escrever Dom Casmurro. O verbo é transitivo direto, pois quem escreve, escreve o quê? E nesse caso, Dom Casmurro é o objeto direto. Podemos confirmar. Machado de Assis, o sujeito agente, o escreveu é um verbo transitivo direto e está no passado, e Dom Casmurro é um objeto direto paciente. Então vamos lá. Como eu consigo passar a voz ativa para a voz passiva? Eu pego o objeto direto, que é Dom Casmurro, e eu coloco ele na posição de sujeito. Após isso, eu pego o verbo ser e coloco no mesmo tempo e modo do verbo principal da voz ativa.
Escreveu está no pretérito perfeito do indicativo, então o verbo ser fica foi. Aí eu pego o verbo lá da voz ativa e coloco no particípio, ficando foi escrito. O que era escreveu passa para foi escrito e continua no passado. Por fim, eu pego o sujeito da voz ativa e coloco na posição de agente da passiva, ficando. Dom Casmurro foi escrito por Machado de Assis. Portanto, na voz ativa, Machado de Assis escreveu Dom Casmurro. E na voz passiva analítica, Dom Casmurro foi escrito por Machado de Assis. E na voz passiva sintética, escreveu-se Dom Casmurro, omitindo o agente da passiva ou o sujeito. E essa foi a minha apresentação sobre verbos referente aos projetos de estágio da professora Cíntia Pichinin. Obrigada pela atenção!